Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então, meu companheiro, na aula passada, nós trabalhamos, aliás, nas aulas passadas, nós trabalhamos o processo de conjunções, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais. Como eu mostrei para você, nesse processo de coordenação e subordinação, se você aprende as conjunções, você consegue resolver nas provas as questões de coordenadas e as questões de subordinadas adverbiais, porque as duas são trabalhadas a partir das conjunções. Afinal de contas, nós temos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais. Isso serve para a questão de oração, serve para a questão de valor semântico. Por exemplo, coesão sequencial na prova vai servir para você também produzir um bom texto. Afinal de contas, se você não sabe conjunção, você às vezes não consegue interpretar bem um texto e também não consegue produzir bem um texto. Se você quer dar aquela ideia de causa, de consequência, de finalidade, de oposição, de soma, de escolha, de justificação, e você não consegue. Por quê? Porque você não aprendeu as conjunções. Eu até ensinei para vocês técnicas para que vocês possam aprender isso sozinhos, que é criar 2 folhas de cartolina e colocar em casa. Você vai colocar as conjunções coordenativas numa folha, que são 5 conjunções, e as subordinativas adverbiais na outra. Aí eu tenho 9 que aparece na gramática e mais 2 pela tradição das provas, que são as locativas e as modais, que indicam respectivamente lugar e modo. E isso eu mostrei para vocês no material direitinho. Espero que vocês tenham feito isso. Ah, professor, eu estou com dificuldade de achar isso na internet. Não tem problema, fala comigo no Facebook, manda um e-mail, eu mando para você e você cria lá e faz e fica bacana. Agora, o que eu vou trabalhar aqui com vocês? Eu vou trabalhar as orações subordinadas. Eu já até tinha mostrado um pouquinho para vocês o que era um termo subordinado. Agora, o que ficou faltando? Ficou faltando eu falar das orações subordinadas substantivas e as adjetivas. Eu vou falar do valor sintático que elas possuem, mas depois eu vou mostrar a principal diferença, porque afinal de contas, eu tenho uma conjunção também na subordinativa substantiva. Eu tenho uma conjunção integrante. E eu tenho um pronome relativo nas adjetivas. E eu tenho vários pronomes relativos. Agora, quem realmente vai acabar confundindo o candidato é o que. Porque é uma palavra, né, que serve para ser uma conjunção integrante e é uma palavra que serve para ser um pronome relativo. Então, se o aluno não entender a diferença que existe entre pronome relativo e conjunção integrante, ele não consegue resolver uma questão como essa. Sem contar que vira e mexe não só em cima das orações, mas em cima da própria função morfológica do que, ou seja, em cima da própria classe gramatical, as questões nos concursos são trabalhadas também. Então, se você não souber diferenciar um do outro, você vai ir, ralo adentro. Então, vem aqui comigo, vamos começar a entender isso daqui. Meu companheiro, olha aqui, ó, orações subordinadas. No período composto, as orações se relacionam de tal modo que umas podem exercer funções sintáticas em relação a outras. Toda oração que exerce uma função sintática em relação a outra se denomina oração subordinada. As orações subordinadas, conforme a função sintática que exerçam, classificam-se em substantivas, adjetivas ou adverbiais. Então, vamos lá. É mais ou menos o que eu já tinha falado contigo. Então, eu tenho o termo coordenado e o termo subordinado. Se um termo é coordenado, é porque ele está, mais ou menos aqui, um do lado do outro, no mesmo plano, no mesmo nível. São termos equiparados. Isso significa que este termo possui um sentido sem esse termo, assim como esse possui um sentido sem esse. Na verdade, o que eu tenho, e eu já mostrei para vocês, é que esse termo não exerce função sintática em relação a esse. E esse também não exerce função sintática em relação a esse. Porque se a gente for parar para pensar nos sentidos, aí complica. Porque você vai falar, ué, professor, mas eu já vi frase que é coordenada e eu separei e não percebi sentido. Mas para isso eu já mostrei para você na aula passada que o termo coordenado, ele possui uma forma fixa. Então, se eu tentar trocar a segunda oração com a primeira, não vai fazer sentido. Então, por isso, é um termo coordenado. E no termo subordinado, o que eu mostrei a vocês? Que é uma forma
móvel. Então, se eu tentar trocar, se eu fizer essa permuta, a frase ainda assim continua fazendo sentido. Então, a questão de hierarquia que a gente trabalha aqui da oração subordinada é que eu tenho uma oração principal aqui em cima e uma subordinada aqui embaixo. Beleza, a princípio a gente aprendeu na escola que essa depende dessa para fazer sentido. Beleza, bacana. Mas, na verdade, é porque essa exerce uma função sintática em relação a essa daqui. Então, essa daqui manda e essa daqui obedece, tranquilo? Então, a principal manda e a subordinada obedece. Então, vamos lá. Vamos entender aqui agora como é que vai funcionar a substantiva. A substantiva, ela vai exercer a função do substantivo. Então, na verdade, eu tenho a função morfológica e a função sintática. Morfologicamente, olha o que acontece. Ela exerce a função de um substantivo. E sintaticamente pode exercer a função de sujeito, a função de objeto direto, a função de objeto indireto, a função de predicativo, a função de complemento nominal e de aposto. Aí você deve estar aí desesperado. Meu Deus do céu, Sidney, é tanta coisa para gravar? Não é não. Quando a gente estava trabalhando aqui o período simples, o processo de sujeito, de objeto, de predicado, essas coisas assim, você não já aprendeu o que é um sujeito? O que é um objeto direto? O que é um objeto indireto? O que é um predicativo? O que é um complemento nominal? O que é um aposto? Então, meu companheiro, vai continuar sendo tudo isso que você já aprendeu. A única diferença é que agora a gente vai ter uma oração, vai ter um verbo naquela estrutura. Então, eu terei um sujeito oracional, um objeto direto oracional, um objeto indireto oracional, um predicativo oracional, um complemento nominal oracional e um aposto oracional. Ou seja, serão aqueles termos que você já conhece, só que agora a gente vai ter uma oração. Ah, professor, isso é muito difícil. Eu vou ensinar técnicas aqui para você aprender isso com mais facilidade. As subordinadas substantivas são introduzidas, em geral, pelas conjunções integrantes que e se, as quais não desempenham nenhuma função sintática. Então, meu companheiro, o que e o se aparecem, mas quem realmente te confunde é o que, e eu vou mostrar isso futuramente para vocês. Então, vem aqui comigo num próximo slide. Se liga aqui agora nessas adjetivas. Morfologicamente, vai funcionar como um adjetivo. Agora, sintaticamente, exerce a função sintática de adjunto adnominal. Tá vendo isso? Presta atenção. De vez em quando, algumas pessoas dizem que a oração adjetiva tem função de aposto. E, gente, não dá para parar para pensar nisso, né? Porque, afinal de contas, eu já tenho na substantiva uma oração apositiva, que tem a função de aposto. Então, como é que eu vou falar que a adjetiva também tem? Ah, professor, mas tem aquela que fica entre vírgulas, parece um aposto. Beleza, parece um aposto, mas não é. Então, a função sintática é sempre de adjunta adnominal, seja a restritiva ou a explicativa, como aparece nas provas. Não importa, a função sintática é de adjunta adnominal, porque é a função que normalmente o adjetivo pode assumir. Se eu identifico um adjetivo numa frase, sintaticamente ele só pode ter duas funções. Ou ele é um predicativo, ou ele é um adjunto adnominal. Tranquilo? Aí aqui, olha só, os pronomes relativos que podem introduzir as orações adjetivas. Eu tenho o que, eu tenho quem, eu tenho quanto, eu tenho como, eu tenho onde, eu tenho cujo, as flexões, eu tenho qual e as flexões, mas no final das contas, quem realmente vai acabar confundindo você é o que. Tranquilo? Belezinha? Agora, a conjunção integrante, ela não exerce função sintática. Agora, o pronome relativo, eles exercem função sintática da oração que eles estão introduzindo ali. Tranquilo? E isso você já deve ter visto. Se esse camarada está fazendo referência a um termo anterior, para eu descobrir a função que ele possui, basta, no local em que ele está escrito, eu pegar aquela palavrinha a que ele está fazendo referência
e colocar a palavrinha ali no lugar dele. Aí agora eu vejo na estrutura, coloco ali numa ordem direta, de repente para facilitar a minha vida, e observo, agora está assumindo essa função, pode ser função de sujeito, de objeto, não sei o que, pode ser qualquer função. Então você tem que ver ali com calma e você vai conseguir, tá? Agora, olha aqui, as adverbiais que nós já falamos tanto. Morfologicamente, atribuem uma função de advérbio e sintaticamente funcionam como um adjunto adverbial. Afinal de contas, se eu identifico que é um advérbio morfologicamente, qual é a função sintática que esse advérbio pode ter? É a função de adjunto adverbial. Aí, essas orações são introduzidas por quem? Pelas conjunções subordinativas adverbiais. Porque quando eu coloco aqui, conjunções subordinativas, exceto as integrantes, é porque as integrantes são responsáveis pela oração subordinada substantiva. As conjunções subordinativas adverbiais é que vão representar a oração subordinada adverbial. E aí eu posso ter circunstâncias de tempo, de consequência, de causa, de comparação, de concessão, de proporção, de condição, de conformidade, de finalidade. Isso na gramática normativa. Mas se você pegar aí pela tradição das provas, você ainda consegue perceber a circunstância de lugar e você ainda consegue perceber a circunstância de modo. Ou seja, se está indicando uma circunstância, é porque funciona como uma adjunta adverbial. E é por isso que é uma oração subordinada adverbial. E tais conjunções não desempenham função sintática. Tranquilo? Então, o único termo que desempenha a função sintática aí no ramo das orações é o pronome relativo. Conjunção, never, jamais. Esse never ficou feio pra caramba, né? Mas não tem problema não, porque o meu inglês, ele é inglês hindu, né? Já conversou com um indiano? Nossa, é horrível. Mas vamos lá, vamos entender aqui como é que esse processo funciona. Orações subordinadas adverbiais. Professor, você não já mostrou isso pra gente? Mostrei. Só que hoje a aula é voltada para substantiva e para adjetiva. Mas, já que eu estou falando das orações, eu não posso deixar de mencionar isso aqui contigo. Porque, olha só, acompanha comigo. Quando eu tenho essas orações subordinadas, eu tenho a oração subordinada substantiva, adjetiva e a adverbial, não é verdade? Essas orações, se elas são subordinadas a alguém que está mandando. Quem é? A oração principal. Então, eu tenho uma oração principal aqui, beleza, que está mandando nelas. Morfologicamente, como eu acabei de falar para vocês, a substantiva exerce função de substantivo, a adjetiva função de adjetivo e a adverbial função de advérbio. Sintaticamente, a adverbial só pode ser um adjunto adverbial, a adjetiva só pode ser um adjunto adnominal e a substantiva é aquilo que nós vimos hoje no início da aula. Ela pode ter função de sujeito, pode ter função de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto. Então, meu companheiro, sintaticamente, essas são as funções. Aí, o que vai acontecer? Para eu poder identificar que tipo de conjunção eu tenho ali, é só perceber a função sintática. A adverbial, então, é mole-mole. É só você olhar na frase e perceber se está ou não está indicando uma circunstância. E aí, o tipo de circunstância a ser referida ali vai ser a função sintática que o camarada vai trabalhar. Então, olha aqui comigo no slide, ó. Olha como é que funciona isso daqui. Olha essa frase. Saímos tarde e olha a outra frase. Saímos quando era tarde. Se eu coloco apenas saímos tarde, eu tenho aqui um verbo. Então, eu tenho um período simples. E esse tarde aqui, ele está relacionado a esse saímos, não está? Então, ó, saímos tarde. Se esse termo
está ligado a esse verbo e está indicando uma circunstância, é porque funciona como um advérbio. Aqui no caso, quando eu digo que saímos tarde, é um adjunto adverbial de tempo, se eu fosse classificar sintaticamente, não é verdade? Agora, saímos quando era tarde. Vê se mais uma vez não tem uma noção de tempo. Então, ó, saímos quando era tarde. Então, aqui também funciona como um advérbio. Se eu fosse classificar sintaticamente, funcionaria como um adjunto adverbial de tempo. Agora, se eu for classificar a oração, eu digo que é uma oração subordinada adverbial temporal. Então, meu companheiro, perceba, esta oração, ela é similar à circunstância exercida pelo advérbio. A única diferença é que aqui, na oração, eu tenho verbo. Então, é um adjunto adverbial oracional. Tranquilo? Entenderam o processo? Então, vamos lá. Isso serve para quando você trabalhar, como eu mostrei para vocês na aula passada, aquelas orações reduzidas. Então, se está reduzida, o que eu faço? É só eu olhar o valor. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você. Vi o sol ao sair. Para e pensa. Vi o sol ao sair. Em que momento eu vi esse sol? Quando eu saí, não foi? Então, se eu consigo perceber esse valor temporal, se eu consigo perceber essa circunstância, é porque aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, só que no caso reduzida de infinitivo. Então, meu companheiro, se porventura aparecer uma oração subordinada reduzida de infinitivo, de particípio, de gerúndio, basta você tentar observar o valor que aquela oração tem, que aí vai ficar fácil para você classificar. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui ao nosso slide para a gente dar continuidade na nossa brincadeira. Aqui, meu companheiro, eu já mostrei isso para vocês, né? Só estou massificando que essas orações subordinadas substantivas vão desempenhar as funções de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo, de complemento nominal e de aposto. Só que agora elas vão ser classificadas com um nome. Só que aí é mole. Se é função de sujeito, elas serão subjetivas. Se é função de objeto, vai ser objetiva direta. Quer dizer, função de objeto direto vai ser objetiva direta. Função de objeto indireto vai ser a objetiva indireta. Função de predicativo vai ser a oração predicativa. Função de complemento nominal vai ser a completiva nominal. E função de aposto será a apositiva. Isso daí é tranquilo. A mais difícil, de repente, para o aluno, na hora que ele está no início da sua caminhada, é perceber esse valor da subjetiva. Ué, subjetivo? O que é isso? Poxa, eu não estou entendendo. É a função de sujeito. As outras, o próprio nome já diz. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha o que acontece com a adjetiva. Da mesma forma que eu identifico que um advérbio vai ter uma função de adjunto adverbial, a mesma coisa vai acontecer aqui com a subordinada adjetiva. Então, morfologicamente, é um adjetivo que eu tenho ali. Então, aqui, ó, as orações subordinadas adjetivas são como já definimos, aquelas que exercem a função sintática de adjunto adnominal, própria do adjetivo, estão relacionadas a um nome da oração principal e vêm introduzidas por um pronome relativo. Então, olha aqui essa primeira frase. Admiramos os alunos estudiosos. Beleza. Esse estudioso aqui está relacionado a alunos, que é um substantivo. Beleza? E esse termo que está relacionado a um substantivo, e o substantivo é um termo nuclear, o termo que se relaciona a ele é um termo periférico.
E se está acompanhando esse termo aqui, é porque tem uma função adjetiva. Beleza. Aqui, estudioso, com certeza está atribuindo uma qualidade, uma característica destes alunos. Então, com certeza, funciona como um adjetivo. Agora, para jogar para uma oração, eu coloco: admiramos os alunos que estudam. Este que é o danado do pronome relativo. Por que ele é um pronome relativo? Porque ele faz referência a um termo anterior. Então aqui, ó, que estudam, eu não estou também qualificando alunos, também não está funcionando como um adjetivo, eu não estou caracterizando esse aluno aqui, só que agora eu tenho uma função de adjunta de nominal. Na verdade, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Então, qual é a diferença de um adjetivo para uma oração subordinada adjetiva? É o verbo. É a única diferença. Então, aqui eu tenho um verbo. Então, é um adjetivo que tem um verbo. É isso que acontece. Então, meu companheiro, isso daqui, de vez em quando, cai em provas. O camarada pede para você transformar um adjetivo numa oração subordinada adjetiva. Ou o contrário, ele pede para você transformar uma oração subordinada adjetiva em apenas um adjetivo. Ou seja, pede para brincar com essa relação de período simples e período composto. Tranquilo? Isso é mole, mole. Então vamos lá, ó. Chegou finalmente o momento da nossa brincadeira hoje aqui na aula. Observa aqui o que eu fiz contigo. Eu coloquei várias frases, e todas elas possuem o quê? Ué, professor, você não vai colocar aí as conjunções subordinativas adverbiais? Claro que não. Isso você dá uma olhada na aula de conjunções subordinativas adverbiais. Já está lá. Já está lá. Aqui agora vai ser essa dúvida que paira geralmente entre a oração subordinada substantiva e a oração subordinada adjetiva. Então vem aqui comigo. É provável que ele chegue ainda hoje. Tem um quê? Conta-se que ele chegará ainda hoje. Espero que você case. Gostaria de que todos me apoiassem. Sou favorável a que o condenem. Minha esperança é que sejas feliz. Desejo uma coisa, que sejas feliz. Ou seja, desejo, né, e aponta um processo catafórico, né, de anunciação, beleza. Tem que em todas as frases. E a gente sabe que o que ou é pronome relativo ou é uma conjunção integrante nessa confusão que a gente tem. Então, meu companheiro, se liga aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui contigo. Na época da escola, de repente não ficou claro. Eu tenho o que se confunde com pronome relativo e eu tenho o que funciona como conjunção integrante. Qual vai ser a diferença entre eles? A diferença é que o pronome relativo sempre faz referência a termo anterior. Provavelmente você aprendeu um macete na época da escola de tentar substituir o que por o qual ou a qual. Ah, se você conseguir substituir o que por o qual, a qual, com certeza é um pronome relativo. Você vai ter uma oração subordinada adjetiva. Agora, por que eu não mando o meu aluno simplesmente fazer isso? Porque se o aluno tentar, é capaz dele conseguir, mesmo em situações que não tenha uma referência a termo anterior. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar observar se realmente está fazendo a referência a termo anterior. E é óbvio que se estiver fazendo referência a termo anterior, você vai conseguir substituir por o qual, a qual. Ou os quais, ou as quais. Vai depender do termo ao qual ele está fazendo referência. Agora, depois eu vou ensinar um macetinho que é melhor, mais tranquilo para você. Já no outro, quando eu tenho uma conjunção integrante, este termo serve apenas de elo. Serve apenas para fazer a ligação da oração principal à oração subordinada. Então, meu companheiro, aqui não tem problema. Aqui
É só observar, ué, está fazendo referência, então é a conjunção integrante. Agora, qual é o macetinho que a gente aprendeu na época da escola? Se eu pegar o termo que tem a conjunção integrante, é porque aquela frase toda, aquela oração toda, na verdade, né? Aquela oração toda, porque não é uma frase, aquela oração, ela pode ser substituída pela palavra isso. Por que ela pode ser substituída pela palavra isso? Porque ela vai ter uma função de substantivo. Então, se na frase eu consigo substituir toda a oração que tem o que pela palavra isso, é porque com certeza ali eu tenho uma conjunção integrante e com certeza eu tenho uma oração subordinada substantiva. Agora, se eu não conseguir fazer tal procedimento, é porque provavelmente deve ser um pronome relativo e eu terei uma oração subordinada adjetiva. Até aí, tudo bem, não é? Então, o que a gente vai fazer agora com aquelas frases? Eu vou cortar as orações, vou separar em oração principal e oração subordinada, e depois a gente vai ver se é pronome relativo ou conjunção integrante para poder classificar. Então, vem aqui comigo. Se a oração subordinada substantiva ou a subordinada adjetiva são introduzidas pelo que, aqui eu vou ter a oração subordinada e o que está do outro lado vai ser a oração principal. Então eu separo exatamente onde tem o que. Então vamos lá, ó. É provável que. Então, ó, separei. Se aqui já tem o verbo, é porque aqui vai ser a oração principal. Consequentemente, a outra oração será a oração subordinada. Então, aqui, ó, isso tudo aqui, eu já sei que é uma oração subordinada. Vou botar ali, OS, oração subordinada. E aqui eu tenho a oração principal. Agora, eu vou até numerar. Vou botar frase 1, frase 2, frase 3, frase 4, frase 5, frase 6 e frase 7. Agora observa. Conta-se que ele chegará ainda hoje. Conta-se que. Cortei aqui. Já tem um verbo aqui? Já. Então aqui eu tenho a oração principal. Então o resto é a minha oração subordinada. Olha a outra aqui. Espero que você case. Espero que. Já tem verbo aqui? Já. Então, oração principal e aqui, ó, oração subordinada. Gostaria de que todos me apoiassem. Quando aparece uma preposição atrelada ao que, essa preposição também vai entrar no joio da oração subordinada. Então, eu vou cortar aqui, ó. Gostaria, cortei, de que todos me apoiassem. Então, se aqui já tem um verbo, é a oração principal. E aqui, ó, vai ser a oração subordinada. Sou favorável a que o condenem. Sou favorável a que o condenem. Opa, tem esse a aqui que é uma preposição. E como eu disse a vocês, se a preposição está atrelada ao que, eu coloco ela no joio da oração subordinada. Então vamos lá. Sou favorável, já tem o verbo. Então aqui é a oração principal. E aqui, ó, a que eu condene vai ser a minha oração subordinada. Olha outra frase. Minha esperança é que sejas feliz. Minha esperança é que. Aqui eu já tenho verbo? Já. Então eu tenho a oração principal e aqui eu tenho a oração subordinada. Depois, desejo uma coisa, 2 pontos, que sejas feliz. Cortei aqui no que. Então aqui já tem verbo? Já. Então eu tenho a oração principal e aqui eu tenho oração subordinada. Agora, se porventura surgir uma dúvida, o que você vai tentar fazer? Quais são os procedimentos? Ver se aquele que é ou não é um pronome relativo. Se ele faz ou não faz referência ao termo anterior. Então aqui, ó, é provável que ele chegue ainda hoje. Este que, por um acaso, está fazendo referência ao termo anterior? Não.
Então, ele não pode ser substituído por o qual, a qual. Então, com certeza, não é um pronome relativo. E se você quiser tirar a prova dos 9, você tenta falar, ó, é provável isso. Isso é provável. Consigo? Consigo. Então, se eu consigo, aqui eu tenho uma conjunção integrante. E se eu consigo substituir tudo isso pela palavra isso, né? Consigo substituir toda a oração pela palavra isso, além de ser uma conjunção integrante esse que, é porque eu tenho uma oração subordinada substantiva. E pode observar que vai acontecer aqui também nas outras sentenças. Ó, conta-se isso. Afinal de contas, este que não tem como fazer referência ao termo anterior. Então, aqui eu tenho uma conjunção integrante. E se eu consigo substituir toda a oração pela palavra isso, ó, conta-se isso, eu vou até colocar aqui, ó, isso. Isso. É porque aqui eu também tenho uma oração subordinada substantiva. Estou fazendo com bastante calma para você ir acompanhando, tá? Agora aqui, ó, espero que você case. Esse que não faz referência ao termo anterior. Não pode ser substituído, consequentemente, por o qual a qual. E eu consigo dizer, espero isso. Então, aqui eu tenho a conjunção integrante, consequentemente, eu tenho a oração subordinada substantiva. Olha o outro. Gostaria de que todos me apoiassem. Este que faz referência ao termo anterior? Não. Consigo dizer, gostaria disso? Consigo, não consigo? Então, aqui, ó, este que é conjunção integrante e essa oração é subordinada substantiva. Sou favorável a que o condenem. Eu consigo dizer sou favorável a isso, não consigo? Então, este que não faz referência ao termo anterior, ele é apenas uma conjunção integrante. E se eu tenho conjunção integrante... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso Português Total. O curso Português Total é um curso diferenciado porque em um único curso nós conseguimos unificar várias disciplinas. Por exemplo, gramática, interpretação de textos, redação e muito mais. Ou seja, todas as aulas do professor Sidney Martins, além disso, as outras aulas de língua portuguesa dos demais professores do site Lac Concursos. Sabe quanto custa? Você não vai nem acreditar. O melhor custo-benefício da internet. Apenas R$ 75,00 por um período de acesso 75 dias, R$1 por dia. Pode ter absoluta certeza que você não vai se arrepender, que aqui no Lac Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Então convido você a se matricular em um dos nossos cursos do Lac Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique Lac.